Oi, pessoal, tudo bem, pessoal? Tudo bem com vocês, pessoal? Comigo tudo bem? Só meio apavorada com esses vídeos muito grandes, não tô conseguindo fazer tudo, pessoal, não tô conseguindo ensinar vocês da maneira que eu gostaria. Peço a vocês que se inscrevam no meu canal, pessoal. Quem não tá inscrito, que eu agradeço. Já vou iniciar logo editando, porque é grande o trabalho, eu quero terminar para começar o próximo. Carreira 175 tem aumento de 3, então aquele aumento de 3 é simbólico, né? Porque é um quadrado, começa com quadradinhos, então vocês fazem as 7 correntinhas para fazer o primeiro quadradinho e fazem 4 quadradinhos, que é o início da carreira. 13 pontos, um quadradinho, 10 pontos, um quadradinho, 7 pontos, 8 quadradinhos, 25 pontos, 11 quadradinhos, 7 pontos, 11 quadradinhos, 7 pontos, 1 quadradinho, 13 pontos, 2 quadradinhos, 7 pontos, 3 quadradinhos, 13 pontos, 2 quadradinhos e 7 pontos que vai caber só um, tem que aumentar mais 6 no final da carreira, aumento de final de carreira. A 176 tem aumento no início desses 3 pontos, que nem teve a 175, é 6 correntinhas para iniciar. Ah, ali era diferente, desculpa, pessoal. Aqui é 6 pontos e aumenta os 3 pontos, que ela não começa com quadradinho, ela começa com 16 pontos e 4 quadradinhos, 16 pontos, 1 quadradinho, 16 pontos, 2 quadradinhos, 4 pontos, 11 quadradinhos e 4 pontos, 11 quadradinhos de novo. 7 pontos e 6 quadradinhos, 7 pontos, 8 quadradinhos, 13 pontos, 1 quadradinho, 7 pontos, 1 quadradinho e 10 pontos, 3 quadradinhos, termina a reta. E a 177 começa reta, começa com quadradinhos também. 3 quadradinhos, 10 pontos, 2 quadradinhos, 4 pontos, 12 quadradinhos, 7 pontos, 8 quadradinhos e 7 pontos, 10 quadradinhos. 4 pontos, 2 quadradinhos, 13 pontos, 9 quadradinhos e 13 pontos, 1 quadradinho, 16 pontos, 3 quadradinhos e 22 pontos que vai caber só 19. E aí vocês aumentam mais 3, tá, pessoal? Depois vem a carreira 178. E a carreira 178 já vou ditar para vocês. Carreira 178 começa reta. Começa com 28 pontos, 1 quadradinho, 16 pontos, 1 quadradinho, 13 pontos, 8 quadradinhos, 19 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 9 quadradinhos, 7 pontos, 10 quadradinhos e 7 pontos, 8 quadradinhos. 7 pontos, 1 quadradinho, 19 pontos, 3 quadradinhos e termina a reta com a carreira anterior. A 179 também começa reta e começa também com quadradinhos. 3 quadradinhos, 19 pontos, 2 quadradinhos, 4 pontos, 7 quadradinhos, 7 pontos, 12 quadradinhos, 7 pontos, 4 quadradinhos, 13 pontos, 2 quadradinhos, 19 pontos, 7 quadradinhos, 4 pontos, 1 quadradinho, 28 pontos, 1 quadradinho e 7 pontos, 2 quadradinhos e 19 pontos que vai caber 16 e vocês aumentam mais 3, tem aumento no final dessa carreira de 3 pontos. Carreira 180, começa reta, 16 pontos, 2 quadradinhos, 10 pontos, 1 quadradinho, 25 pontos, 1 quadradinho, 7 pontos, 7 quadradinhos, 4 pontos, 2 quadradinhos, 10 pontos, 1 quadradinho, 19 pontos, 3 quadradinhos, 4 pontos, 14 quadradinhos, 4 pontos, 6 quadradinhos, 7 pontos, 3 quadradinhos, 13 pontos, 5 quadradinhos, termina com quadradinhos. E a 181 começa com quadradinhos, 13 quadradinhos, 4 pontos, 5 quadradinhos, 7 pontos, 14 quadradinhos, 4 pontos, 3 quadradinhos, 19 pontos, 1 quadradinho, 10 pontos, 1 quadradinho, 7 pontos, 6 quadradinhos, 7 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 2 quadradinhos, 16 pontos, 1 quadradinho, 16 pontos, 3 quadradinhos e 10 pontos, termina a reta com a anterior. A carreira 182 começa a reta e termina com aumento lá no final. 7 pontos, 2 quadradinhos, 25 pontos, 1 quadradinho, 10 pontos, 1 quadradinho, 10 pontos, 1 quadradinho de novo, 2 vezes iguais, 10 pontos, 6 quadradinhos, 13 pontos, 2 quadradinhos, 4 pontos, 2 quadradinhos, 10 pontos, 3 quadradinhos, 4 pontos, 15 quadradinhos, e 4 pontos, 5 quadradinhos e 4 pontos, 7 quadradinhos. 4 pontos, 4 quadradinhos e 7 pontos, que vai caber 4 e vocês aumentam mais 3.
A carreira 183 tem diminuição, tem que caminhar até o quarto ponto para começar. Deixa 3 pontos para trás. Começa com 10 pontos altos, 2 quadradinhos, 7 pontos, 6 quadradinhos, 4 pontos, 5 quadradinhos, 4 pontos, 15 quadradinhos e 4 pontos, 3 quadradinhos. 10 pontos, 1 quadradinho, 7 pontos, 12 quadradinhos, 10 pontos, 1 quadradinho, 13 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 2 quadradinhos e 40 pontos, que vai caber 37, e vocês aumentam mais 3. Aumento no final da carreira, para dar 40 pontos. A 184 começa reta e termina reta. 37 pontos, 1 quadradinho, 7 pontos, 1 quadradinho, 16 pontos, 1 quadradinho, 13 pontos, 1 quadradinho e 13 pontos, 2 quadradinhos. E 13 pontos, 4 quadradinhos. 4 pontos, 15 quadradinhos e 4 pontos, 5 quadradinhos, 4 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 3 quadradinhos. E 25 pontos, termina reta. Aqui atrás, eu não sei se eu falei certo aqui, pessoal, no começo aqui era 16 pontos, 1 quadradinho, no começo era 37, 1 quadradinho, 7 pontos, 1 quadradinho, 16 pontos, 1 quadradinho e 13 pontos, 6 quadradinhos. Depois vem 13 pontos, 2 quadradinhos, 13, 4 quadradinhos, 4 e 15, eu tô repetindo. 4 pontos e 15 quadradinhos e 4 pontos e 5, 4 pontos e 1, 4 pontos e 3 e 25 para terminar. A 185 tem diminuição no começo e aumento no final. Tem que caminhar até o quarto ponto para começar, deixar 3 pontos para trás. Começa com 34 pontos, 1 quadradinho. 4 pontos, 5 quadradinhos. 4 pontos, 14 quadradinhos. 7 pontos, 9 quadradinhos. 19 pontos, 5 quadradinhos. 13 pontos, 1 quadradinho, 19 pontos, 1 quadradinho, 7 pontos, 2 quadradinhos e 34 pontos, que vai caber 31, e vocês aumentam mais 3. Tem aumento no final. A carreira 186 tem que caminhar até o ponto 16, ela tem uma diminuição de 15 pontos. Só um pouquinho que eu vou mostrar ela para vocês aqui no gráfico. A carreira 100 Vou mostrar no trabalho ali, só um minuto, pessoal. Tá certo aqui, não preciso, eu que borrei aqui. Caminha até o ponto 16, né? 16º ponto e começa a trabalhar, deixando 15 pontos para trás de diminuição. Aí faz 13 pontos, 3 quadradinhos, tá borradinho, mas é 3 quadradinhos. 7 pontos, uma telinha, 16 pontos, 2 quadradinhos, 13 pontos, 5 quadradinhos, 19 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 8 quadradinhos, 7 pontos, 13 quadradinhos, 4 pontos, 5 quadradinhos, 4 pontos, 1 quadradinho e 34 pontos, termina a reta com a anterior. A carreira 187 começa a reta e tem diminuição grande no final. Começa a reta com 34 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 5 quadradinhos, 4 pontos, 11 quadradinhos, 10 pontos, 8 quadradinhos, 7 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 2 quadradinhos, 10 pontos, 5 quadradinhos, 16 pontos, 1 quadradinho e 16 pontos, 1 quadradinho duplo. E 1 quadradinho normal e 7 pontos, e vai sobrar 18 pontos no final. Tem uma diminuição grande, sobra 18 pontos no final. E a carreira 188 tem aumento, aí faz 6 correntinhas para aumentar 3 pontos, e aí completa até dar 7 pontos. Inicia com 7 pontos, 2 telinhas, 16 pontos, 1 quadradinho, 16 pontos, 5 quadradinhos. 10 pontos, 1 quadradinho, 7 pontos, 2 quadradinhos, 4 pontos, 10 quadradinhos, 7 pontos, 9 quadradinhos e 7 pontos, 7 quadradinhos. 16 pontos e 2 quadradinhos e 13 pontos e termina a reta com a carreira anterior. A carreira 189 tem aumento de 3 também, tem que fazer as 6 correntinhas e aumentar 3 pontos. Aí completa até dar 22 pontos, 1 quadradinho, 16 pontos, 7 quadradinhos, 7 pontos, 19 quadradinhos, 7 pontos, 3 quadradinhos, 13 pontos, 4 quadradinhos, 22 pontos, 1 quadradinho, 16 pontos, 2 quadradinhos duplos, 1 quadradinho normal e 4 pontos para terminar, termina a reta com a carreira anterior. A 190 também tem aumento de 3 no início e termina a reta no final. Faz 6 correntinhas para aumentar. Aumenta 3 pontos e completa até dar 7 pontos, 1 quadradinho, uma telinha, 2 quadradinhos, 13 pontos, 2 quadradinhos, 13 pontos, 2 quadradinhos de novo.
2 vezes igual aqui. 7 pontos, 11 quadradinhos. 7 pontos, 18 quadradinhos. 4 pontos, 7 quadradinhos. 16 pontos, 1 quadradinho. 13 pontos, 4 quadradinhos e termina reta com a carreira anterior. E a carreira 191 começa reta também, e começa com quadradinhos. 4 quadradinhos, 16 pontos, 1 quadradinho, 13 pontos, 7 quadradinhos, 7 pontos, 16 quadradinhos, 7 pontos, 11 quadradinhos, 7 pontos, 4 quadradinhos, 13 pontos, 1 quadradinho, 10 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 1 quadradinho, 1 quadradinho duplo, 2 quadradinhos, 7 pontos que vai caber 4 e vocês aumentam mais 3. Carreira 192 começa reta e termina com diminuição. Começa com 4 pontos, 1 quadradinho, 2 telinhas, 7 pontos, 2 quadradinhos, 22 pontos, 5 quadradinhos, 7 pontos e 11 quadradinhos e 7 pontos e 14 quadradinhos. 7 pontos, 9 quadradinhos, 7 pontos, 1 quadradinho, 16 pontos e 4 quadradinhos e vai sobrar 3 no final. 3 no final se for pontos, né? Porque senão, se o final da outra era quadradinhos, vai sobrar 1 quadradinho. Vamos lá para a carreira 193. Carreira 193, começa reta e termina com aumento. Começa com quadradinhos. 3 quadradinhos, 22 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 10 quadradinhos, 7 pontos, 12 quadradinhos, 7 pontos, 11 quadradinhos, 7 pontos, 5 quadradinho, 7 pontos, 1 quadradinho, 16 pontos, 3 quadradinhos, 4 pontos, 2 quadradinhos duplos, 1 quadradinho normal e 7 pontos que vai caber 4 e vocês aumentam mais 3, tá, pessoal? Carreira 194 começa reta e termina reta. 4 pontos, 3 telinhas. 4 pontos, 4 quadradinhos. 10 pontos, 1 telinha e 1 quadradinho normal. 4 pontos, 6 quadradinhos. 4 pontos, 12 quadradinhos. 13 pontos, 6 quadradinhos. 13 pontos, 11 quadradinhos. 4 pontos, 1 quadradinho. 19 pontos e 4 quadradinhos. Termina reta com a carreira anterior. A carreira 195 também começa reta e termina reta. Carreira 195 começa com 9 quadradinhos. 10 pontos, 14 quadradinhos. 25 pontos, 14 quadradinhos. 7 pontos, 5 quadradinhos. 7 pontos, 1 quadradinho. Agora, um quadradinho duplo e outro quadradinho. Vocês viram, tem um quadradinho sozinho antes, depois um duplo e depois um sozinho, depois um normal. Depois vem 7 pontos, 4 quadradinhos. 4 pontos, 3 quadradinhos duplos e 4 pontos, termina a reta com a anterior. Carreira 196, começa reta e termina com diminuição. 4 pontos, 2 telinhas. 2 quadradinhos, 4 pontos, 4 quadradinhos. 4 pontos, 3 telinhas, 7 pontos, 5 quadradinhos, 4 pontos, 29 quadradinhos, 13 pontos, 9 quadradinhos, 4 pontos e 4 quadradinhos e vai sobrar 3 no final, ou 3 ou 1 quadradinho, né? 197, começa com quadradinhos. 3 quadradinhos, 7 pontos, 5 quadradinhos, 4 pontos, 2 quadradinhos, 10 pontos, 1 quadradinho, 7 pontos, 14 quadradinhos, 4 pontos, 13 quadradinhos, 4 pontos, 4 quadradinhos, 7 pontos, 1 quadradinho e 3 quadradinhos duplos. 4 pontos, 4 quadradinhos, 7 pontos, 1 quadradinho e 2 quadradinhos duplos e 4 pontos para terminar, termina a reta com a anterior. Carreira 198 começa com 4 pontos, 2 quadradinhos, 1 telinha, 1 quadradinho, 4 pontos, 4 quadradinhos, 10 pontos, 1 quadradinho, 3 telinhas, 7 pontos, 3 quadradinhos, 7 pontos, 12 quadradinhos, 7 pontos, 4 quadradinhos e 4 pontos, 8 quadradinhos, 4 pontos, 2 quadradinhos. E 10 pontos, 2 quadradinhos, 7 pontos, 3 quadradinhos e 28 pontos, que vai caber 19, e vocês aumentam mais 9 para dar os 28. Carreira 199 tem diminuição no início e é reta no final. Caminha até o 4º ponto e deixa 3 para trás. Faz 40 pontos, 2 quadradinhos. 19 pontos, 8 quadradinhos. 25 pontos, 11 quadradinhos. 4 pontos, 6 quadradinhos e 3 quadradinhos duplos. 13 pontos,
4 quadradinhos, 4 pontos, 1 quadradinho e 1 quadradinho duplo e 1 quadradinho normal. 7 pontos para terminar, termina a reta com a anterior. Carreira 200 também tem diminuição no início, tem no início e no final. Menos 3 aqui, caminha até o quarto ponto para começar a trabalhar. 4 pontos, 1 quadradinho, 2 telinhas, 3 quadradinhos, 10 pontos, 1 quadradinho, 7 pontos, 3 quadradinhos, 3 telinhas e 2 quadradinhos, 4 pontos, 7 quadradinhos, 4 pontos, 2 quadradinhos, 31 pontos, 7 quadradinhos, 19 pontos, 1 quadradinho e 40 pontos e vai sobrar 3 no final. Tem diminuição no final. Carreira 201 tem diminuição no início e é reta no final. Tem que caminhar até o quarto ponto para começar, deixa 3 para trás. Começa com 16 pontos, 1 quadradinho, 19 pontos, 2 quadradinhos, 13 pontos, 6 quadradinhos, 46 pontos, 7 quadradinhos, 4 pontos, 2 quadradinhos e 3 quadradinhos duplos e 1 quadradinho. 10 pontos, 2 quadradinhos, 4 pontos, 1 quadradinho, 7 pontos, 2 quadradinhos e 2 quadradinhos duplos e 7 pontos para terminar. Termina a reta. Carreira 202. Tem diminuição no início e no final, caminha até o quarto ponto para começar, deixa 3 para trás. Começa com 4 pontos, 2 quadradinhos, uma telinha e 1 quadradinho. 7 pontos, 1 quadradinho, 7 pontos, 1 quadradinho de novo. 4 pontos, 2 quadradinhos, 16 pontos, 5 quadradinhos, 4 pontos, 7 quadradinhos, 25 pontos, 2 quadradinhos, 25 pontos, 8 quadradinhos. 19 pontos, 1 quadradinho e 16 pontos para terminar, vai sobrar 3 no final, que tem diminuição no final. Carreira número 203 tem aumento. Tem que fazer 6 correntinhas e aumentar 3 pontos no início. E no final ela é reta. Aumenta os 3 pontos e faz, completa até dar 22 pontos, 2 quadradinhos, 16 pontos, 3 quadradinhos, 13 pontos, 3 quadradinhos, 25 pontos, 5 quadradinhos, 13 pontos, 6 quadradinhos, 4 pontos, 1 quadradinho, 16 pontos, 5 quadradinhos, 7 pontos, 2 quadradinhos e 7 pontos, 1 quadradinho, e 7 pontos, 1 quadradinho duplo e 1 quadradinho normal, e 7 pontos para terminar, e termina a reta com a carreira anterior. Carreira 204 tem diminuição no início e no final, de 3 pontos. Caminha até o quarto ponto para iniciar. 7 pontos, 1 quadradinho, 7 pontos, 2 quadradinhos e 7 pontos, 3 quadradinhos. 4 pontos e 6 quadradinhos e 4 pontos, 2 quadradinhos. 10 pontos, 6 quadradinhos, 7 pontos, 2 quadradinhos, 34 pontos, 3 quadradinhos, 19 pontos, 1 quadradinho, 13 pontos, 2 quadradinhos e 25 pontos e vai sobrar 3 no final. Tem diminuição no final. Carreira 205 tem diminuição de 6 pontos no início e 3 no final. É diferente, então. Caminha até o 7º ponto para começar. 25 pontos, 3 quadradinhos, 4 pontos, 1 quadradinho, 19 pontos, 4 quadradinhos, 40 pontos, 7 quadradinhos, 4 pontos, 3 quadradinhos, 7 pontos, 5 quadradinhos e 7 pontos e 2 telinhas e 4 pontos, 3 quadradinhos e 10 pontos e vai sobrar 3 no final. Carreira 206 tem diminuição no início e no final, de 3 pontos. Caminha até o quarto ponto para começar. 4 pontos, 4 quadradinhos. 4 pontos, 2 quadradinhos duplos e 1 quadradinho normal. 4 pontos, 6 quadradinhos. 7 pontos, 12 quadradinhos. 19 pontos, 3 quadradinhos. 7 pontos, 4 quadradinhos. 10 pontos, 2 quadradinhos. 4 pontos, 2 quadradinhos. 31 pontos e vai sobrar 3 no final. A 207 tem diminuição no começo e no final. Menos 3 no início, caminha até o quarto ponto para começar. Começa com 7 pontos, 2 quadradinhos, 10 pontos, 4 quadradinhos, 7 pontos, 1 quadradinho, 10 pontos, 4 quadradinhos, 4 pontos, 5 quadradinhos, 10 pontos, 3 quadradinhos, 13 pontos, 7 quadradinhos. 4 pontos, 6 quadradinhos, 7 pontos, 1 quadradinho, 2 telinhas e 4 pontos e vai sobrar 15 pontos no final. Tem uma diminuição grande no final, vai sobrar 15 pontos. A carreira 208 é reta. Começa com 4 pontos, 2 quadradinhos duplos e 2 quadradinhos normal. 4 pontos, 6 quadradinhos. 7 pontos, 5 quadradinhos e 7 pontos, 1 quadradinho.
10 pontos e 3 quadradinhos, 4 pontos, 12 quadradinhos, 13 pontos, 6 quadradinhos, 4 pontos e 4 quadradinhos e 4 pontos termina a reta com a anterior. A 209 tem diminuição de 9 pontos no início e a reta no final. Tem diminuição de 9 no início, tem que caminhar até o 10º ponto para começar a trabalhar. 13 quadradinhos, ela começa com quadradinhos, ó. 13 quadradinhos, 4 pontos. 15 quadradinhos, 10 pontos, 2 quadradinhos, 4 pontos, 5 quadradinhos, 4 pontos, 6 quadradinhos, 7 pontos, 2 telinhas e 1 quadradinho normal e 7 pontos para terminar a reta com a anterior. A carreira 210 tem diminuição no início e no final de 3 pontos. Caminha até o 4º ponto para começar. 4 pontos, 1 quadradinho, 2 quadradinhos duplos e 1 quadradinho normal. 7 pontos, 5 quadradinhos, 4 pontos, 5 quadradinhos, 19 pontos, 14 quadradinhos, 10 pontos, 5 quadradinhos e 4 pontos, 5 quadradinhos e vai sobrar 3 pontos ou 1 quadradinho lá no final. Carreira no 211 tem diminuição de 3, ó. Começa com quadradinhos, caminha até o 4º ponto e começa fazendo os quadradinhos. São 4 quadradinhos, 7 pontos, 3 quadradinhos, 16 pontos, 7 quadradinhos, 13 pontos e 2 quadradinhos, 19 pontos e 5 quadradinhos, 4 pontos, 5 quadradinhos, 4 pontos, 2 telinhas e 2 quadradinhos normal e 7 pontos para terminar. Termina a reta com a anterior. A 212 tem diminuição de 3 pontos no início e no final. Caminha até o 4º ponto para começar. 7 pontos, 1 quadradinho e 2 quadradinhos duplos. 6 quadradinhos, normal. Depois vem 4 pontos, 1 quadradinho, 7 pontos, 3 quadradinhos. 13 pontos, 2 quadradinhos e 19 pontos, 3 quadradinhos. E 40 pontos e 3 quadradinhos e vai sobrar 3 pontos no final ou 1 quadradinho. Depende como é que era a outra carreira, né? Carreira 213... tem diminuição de 6 pontos no início e de 3 no final. 6 pontos no início, então tem que caminhar até o 7º ponto para começar a trabalhar. 28 pontos, 2 quadradinhos. 16 pontos, 1 quadradinho. 19 pontos, 7 quadradinhos. 10 pontos, 2 quadradinhos. 4 pontos e 4 quadradinhos. 2 telinhas e 2 quadradinhos. E 7 pontos e vai sobrar 3 no final. A carreira 214 tem diminuição no início e aumento no final. Diminui 3 no início, caminha até o 4º ponto para começar. 7 pontos, 1 quadradinho, 2 quadradinhos duplos e 4 quadradinhos normal. 4 pontos e 6 quadradinhos, 13 pontos e 2 quadradinhos, 4 pontos e 2 quadradinhos, 10 pontos, 3 quadradinhos, 16 pontos, 3 quadradinhos e 25 pontos, que vai caber 19, vocês aumentam mais 6 pontos para dar 25 no final. A carreira 215 tem aumento. 215. Tem aumento de 9 no início, então tem que fazer 12 correntinhas para aumentar 9 pontos e completar até dar 28 pontos. São 28 pontos de início, depois 2 quadradinhos, 22 pontos, 4 quadradinhos, 10 pontos, 1 quadradinho, 7 pontos, 1 quadradinho, 19 pontos e 5 quadradinhos, 7 pontos, 1 quadradinho, 2 telinhas e 2 quadradinhos normal e 7 pontos e vai sobrar 3 no final. A 216, aí que eu vou dar só um minuto, pessoal, só um minuto. Pessoal, a carreira 216, eu já tenho ela começada aqui, ó, pessoal, aqui, ó. Eu vou só mostrar para vocês, eu vou fazer um próximo vídeo para fazer. A 216 é essa aqui no gráfico, ó. Essa aqui começa com 10 pontos altos e 2 quadradinhos duplos, 1 quadradinho e 4 pontos, e depois tem uma caminhada aqui, ó, para fazer essa parte, essa partezinha aqui eu quero fazer junto com vocês, então eu vou fazer um outro vídeo para nós encerrar, tá? Que vai ser o vídeo número 10, que vai ser para nós encerrar. Por enquanto eu agradeço a vocês e me aguarde no próximo vídeo. Deus abençoe o trabalho de vocês, beijos para vocês.